As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no mundo. Só aqui no Brasil, 1 em cada 3 óbitos são relacionados com essas doenças cardiovasculares. Essas informações se tornam mais preocupantes quando consideramos que uma boa parte desses óbitos poderiam ser prevenidos com melhora nos hábitos de vida e o tratamento precoce dessas doenças. O estresse é um fator de risco bem conhecido para a doença cardiovascular. Está relacionado a uma aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gorduras nas artérias, mais acelerado, e também é gatilho de eventos agudos, como o infarto e o derrame. Praticar a resiliência, que é a capacidade de se recuperar, de ver a vida com otimismo depois de um evento agudo, de um evento estressante, é extremamente importante, da mesma maneira que uma rotina de atividade física e uma boa qualidade de sono. A Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos de atividade física de baixa intensidade, caminhada, por exemplo, por semana, e cerca de 75 minutos por semana de atividade física de maior intensidade, por exemplo, corrida, natação e pedalada. Lembramos que os efeitos benéficos dessa atividade física é dependente da duração da atividade, então não precisa se restringir aos seus 30 minutos por dia. Da mesma maneira, uma alimentação saudável é indispensável. A dieta deve ser balanceada e baseada no consumo de frutas, verduras, castanhas, fibras integrais. Preferencialmente, a proteína deve vir de carnes brancas, principalmente peixes. Por outro lado, nós devemos evitar gordura trans e evitar a gordura saturada, originária principalmente do consumo de carnes vermelhas e de alimentos embutidos. O nosso consumo de sal aqui no Brasil costuma ser de aproximadamente 10 gramas por dia, enquanto o que é recomendado seria menos da metade dessa quantidade. Com relação aos açúcares brancos e carboidratos de absorção rápida, o seu consumo deveria ser restrito até 6 colheres de chá ao dia. Por fim, pare de fumar. Interromper o hábito é difícil sem um auxílio especializado, então converse com seu médico. Com um auxílio adequado e com tratamento medicamentoso, você tem uma chance 5 vezes maior de interromper esse hábito. Leve uma vida saudável, agora só depende de você. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a relação da Covid-19 com as doenças cardiovasculares. Existem muitos tópicos que unem essas duas entidades clínicas. O boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Minas Gerais mostra que metade das pessoas que foram a óbito pela Covid tinham problemas cardiovasculares. Então existe sim uma íntima relação, as doenças cardiovasculares são o principal fator de risco para que a pessoa evolua mal, a pessoa que fica doente com a Covid evolua mal. Assim como diabetes, obesidade, a idade, são outros fatores de risco importantes. Um outro tópico muito interessante é que as pessoas que têm problemas cardíacos, elas ficam com medo de procurar o hospital e muitas delas acabam morrendo em casa, de infarto, de AVC. Esse é um outro tópico bastante interessante. Por fim, sabemos que com a ansiedade gerada pela pandemia, as pessoas fazendo menos atividade física, ficando mais estressadas, se alimentando mal, bebendo e fumando mais, acabam aumentando o risco futuro de desenvolverem algum problema cardiovascular. Então fica a dica, não deixe de se cuidar durante a pandemia, procure sempre fazer atividade física, mesmo que em casa, procure se alimentar bem, beba bastante água, procure fazer meditação e controlar a ansiedade para que você diminua o risco de evoluir não só agora com um problema grave de Covid, mas também no futuro de um problema relacionado ao coração. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e, além disso, podem deixar muitas sequelas. Dessa forma, é fundamental investirmos em prevenção. A prevenção começa com melhora dos hábitos de vida, praticar exercício físico regularmente, tomar bastante água, ingerir frutas, verduras, legumes e visitar seu médico regularmente. É fundamental parar de fumar e procurar ajuda médica para isso. Hoje, nós temos vários exames dentro da cardiologia que possibilitam um diagnóstico precoce e, consequentemente, prevenção de complicações e de doenças mais graves. Existe, por exemplo, uma arritmia, fibrilação atrial, que aumenta o risco de derrame e é uma causa frequente de derrame de AVC, principalmente em idosos.
Hoje nós temos métodos diagnósticos que permitem a identificação precoce, o tratamento e a prevenção ou redução do risco de AVC. Além disso, em pacientes que têm dor no peito, falta de ar, é fundamental avaliar a possibilidade da doença coronariana, responsável pelo infarto, que é a doença que mais mata no Brasil. O diagnóstico precoce começa com uma boa história clínica e com um bom exame físico. A partir disso, nós vemos possíveis alterações, sopros, alterações de pulso e, com isso, o médico pode solicitar os exames mais adequados. Os exames começam com exames de sangue, bioquímica, onde vemos diabetes, colesterol, função do rim e outros fatores. Além disso, hoje temos vários exames de imagem, como angiotomografia de coronárias, ecocardiograma, Holter, teste ergométrico. Todos eles têm o seu lugar na prevenção de acordo com a história do paciente e com seus sintomas. Por isso, prevenir é fundamental. Assim, permitimos que as pessoas tenham mais tempo de vida e mais qualidade de vida. Vale a pena lembrar que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Para prevenir doença no coração, você não pode fumar, controle a sua pressão, a gordura, o diabetes e vá sempre ao seu cardiologista. Se o cardiologista indicar os exames, ele poderá pedir para você um cateterismo ou uma angioplastia. O que é o cateterismo cardíaco? Quando o seu cardiologista indica um procedimento desse, você vai ser recebido no hospital no setor de hemodinâmica. E aí, com uma leve sedação, anestesia local, um procedimento rápido, o médico introduz catéteres dentro do seu coração para saber como estão as coronárias, se existe obstrução ou não. A angioplastia, ele é o tratamento. Havendo uma obstrução da coronária, o médico vai até aquele ponto onde tem a obstrução e, através de umas pequenas bolas chamadas stents, ele reconstrói aquilo, ele desobstrui, fazendo com que o seu coração volte à circulação normal. Exames do coração na época da pandemia. Muitos pacientes têm me ligado a respeito da segurança em se realizar ou não um procedimento de cateterismo e angioplastia durante a pandemia. Vale lembrar que a doença do coração ela é grave e pode levar a um infarto ou uma angina. Devemos lembrar que a equipe médica e a equipe de enfermagem trabalha todos os dias no hospital e a maioria deles não vai contrair o vírus, porque todas as medidas são adotadas para a prevenção dessa infecção. Então pode sim vir ao hospital fazer o cateterismo e a angioplastia com toda a segurança, porque cuidar do coração é tão importante quanto fazer a prevenção do coronavírus.